Olá pessoal, continuando então com o nosso último vídeo da nossa leitura e discussão do capítulo 9 do Gaito. Agora a gente vai terminar fazendo a leitura dos boxes que ficaram para trás. Então a gente vai começar falando da relação entre os sons cardíacos e o bombeamento cardíaco. Ao auscultar o coração com estetoscópio, não se ouve a abertura das válvulas, por ser processo relativamente vagaroso e que normalmente não produz som. Porém, quando essas válvulas se fecham, os folhetos valvares e os líquidos que as banham vibram sob a influência da variação abrupta da pressão, originando sons que se disseminam em todas as direções do tórax. Então, a gente tem aqui que na ausculta cardíaca, que a gente ausculta os sons cardíacos, esses sons são gerados por esse movimento, que quando as válvulas se fecham, esses folhetos valvares e esses líquidos vão vibrar e essa vibração vai gerar o som que pode ser auscultado. Quando os ventrículos se contraem, ouve-se primeiro o som causado pelo fechamento das válvulas atrioventriculares. Essa vibração tem timbre baixo e duração relativamente longa, e é chamado de primeiro som cardíaco ou primeira bolha. Então, esse fechamento da válvula atrioventricular vai gerar esse primeiro som cardíaco. Quando as válvulas aórtica e pulmonar se fecham ao final da sístole, ouve-se rápido estalido por elas se fecharem rapidamente e os tecidos circundantes vibrarem por curto período. Esse é então o segundo som cardíaco segundo Bulha. As causas precisas dos sons cardíacos serão discutidas em detalhes no capítulo 23, em relação à ausculta dos sons com estetoscópio. Portanto, o segundo som cardíaco é derivado da ação das válvulas aórtica e pulmonar. Então, a ação delas fecharem vai causar essa vibração junto com esse líquido que as banha e assim gerar esse segundo som cardíaco. Agora a gente vai falar da produção de trabalho pelo coração. O trabalho sistólico do coração, stroke work output, é a quantidade de energia que o coração converte em trabalho a cada batimento ao bombear o sangue para as artérias. O trabalho sistólico minuto, minute work output, é a quantidade total de energia convertida em trabalho em 1 minuto, ou seja, o resultado do trabalho produzido multiplicado pelo número de batimentos por minuto. Então aqui a gente tem essas duas diferenças, né? O trabalho sistólico do coração, que é quanto o coração converte em trabalho a cada batimento, e o trabalho sistólico minuto, que é a quantia que é convertida em trabalho em 1 minuto pelos batimentos cardíacos. A produção cardíaca de trabalho tem dois componentes. O primeiro, que consome a maior parte da energia, é utilizado para propelir o sangue do sistema venoso de baixas pressões para o arterial, de pressões elevadas. Esse é referido como trabalho, volume e pressão ou trabalho externo. Então aqui a gente tem um primeiro tipo de trabalho, que é o trabalho que consome mais energia, que ele vai agir, é o trabalho consumido para conseguir trazer o sangue desse sistema de baixa pressão, que é o sistema venoso, e mandar ele para o sistema de alta pressão, que é o sistema arterial. Então, para ele passar desse processo de baixa pressão para de alta pressão e conseguir sair do sistema venoso e ir para o sistema arterial, isso é o que vai consumir mais energia pelo coração e é o trabalho externo cardíaco. O segundo componente, que consome quantidade mínima de energia, é utilizado para acelerar o sangue até sua velocidade de ejeção, pelas válvulas aórtica e pulmonar, vencer a inércia. Esse é o componente da energia cinética do fluxo sanguíneo da produção de trabalho pelo coração. Portanto, o segundo tipo de energia utilizada vai ser essa energia para tirar o sangue da sua inércia e colocar ele em uma aceleração para que ele consiga vencer as válvulas aórtica e pulmonar que estão fechadas e ir em direção às artérias. Portanto, para vencer essa inércia, para vencer esse sangue que estava parado e colocar ele em movimento, é necessária essa energia cinética do fluxo sanguíneo. Entretanto, essa energia desse segundo tipo, desse segundo componente do trabalho, é uma quantidade mínima que é consumida, já que a maior parte vai ser consumida pelo o trabalho volume-pressão ou trabalho externo.
A produção externa de trabalho pelo ventrículo direito tem normalmente 1/6 do valor medido no ventrículo esquerdo por causa das diferenças de 6 vezes entre as pressões diastólicas dos dois ventrículos. A produção de trabalho adicional de cada ventrículo, necessário para criar a energia cinética do fluxo sanguíneo, é proporcional à massa de sangue injetada, multiplicada pelo quadrado da velocidade de ejeção. Então aqui é só ter essa noção, que o ventrículo esquerdo gasta 6 vezes mais energia do que o ventrículo direito. Isso é explicado também, né, porque a parede do ventrículo esquerdo é muito maior e devido ao fato de o ventrículo esquerdo mandar o sangue para a aorta e a aorta mandar para todo o corpo. Então, é necessário uma pressão, uma geração de trabalho muito maior para fazer esse processo. Enquanto o ventrículo direito, o sangue vai sair do coração e ir para os pulmões, que é um processo bem menor e que necessita de muito menos trabalho. Por isso, a quantidade de trabalho necessária para o ventrículo direito é 1/6 da necessária para o ventrículo esquerdo. Geralmente, a produção de trabalho do ventrículo esquerdo necessário para criar a energia cinética do fluxo sanguíneo é de apenas aproximadamente 1% da produção de trabalho total do ventrículo, e assim é ignorado no cálculo do resultado da produção de trabalho total. Mas em certas circunstâncias anormais, como na estenose aórtica, em que o sangue flui com grande velocidade pela válvula estensonada, mais de 50% do trabalho total produzido pode ser despendido para gerar energia cinética do fluxo sanguíneo. Então aqui deu o exemplo do ventrículo esquerdo. Então esse segundo componente do trabalho, que é esse componente da energia para vencer a energia cinética, normalmente ele é aproximadamente 1%. Então muitas vezes ele é ignorado, já que 99% vai ficar para a produção do trabalho volume e pressão ou trabalho externo. Agora, em condições anormais, como aqui deu o exemplo da estenose aórtica, esse trabalho para vencer a inércia pode ser muito mais relevante, chegando até a 50% do trabalho produzido para esse segundo componente do trabalho. Portanto, agora a gente vai falar da análise gráfica do bombeamento ventricular. A figura 9.8 apresenta diagrama que é útil principalmente para explicar a mecânica do bombeamento do ventrículo esquerdo. Os componentes mais importantes desse diagrama são as duas curvas denominadas pressão diastólica e pressão sistólica. Elas são curvas da relação volume-pressão. Então a gente vai ver logo abaixo no gráfico essas curvas. A curva de pressão diastólica é determinada pelo enchimento do coração com volumes progressivamente crescentes de sangue, medindo-se então a pressão diastólica imediata antes do início da contração ventricular, que é chamada pressão diastólica final do ventrículo. A curva de pressão sistólica é determinada pela medida da pressão sistólica durante a contração ventricular para cada volume de enchimento. Aqui então a gente tem a figura 9.8, que é a relação entre o volume do ventrículo esquerdo e a pressão intraventricular durante a sístole e a diástole. Também mostrado pelas linhas vermelhas espessas, é o diagrama volume-pressão, retratando as variações do volume da pressão intraventriculares durante o ciclo cardíaco normal, onde W significa trabalho externo efetivo. Nesse gráfico, então, a gente vai ter o volume ventricular esquerdo em ml com a pressão intraventricular esquerda em milímetros de mercúrio. No texto, falou principalmente do enfoque nessa parte dessas curvas, azul e verde, que é o que a gente vai discutir agora. Então, inicialmente, há esse período de pressão diastólica onde está ocorrendo o enchimento do ventrículo esquerdo, então o volume ventricular vai aumentar, e com o aumento do volume, a pressão também vai aumentar. Então, por isso, essa curva desse modo. Até que chega um ponto onde se inicia o processo de contração, após a diástole, inicia a contração ventricular. Portanto, agora termina a diástole e inicia a sístole. Então, com a sístole, vai ocorrer a ejeção do sangue.
por isso o volume ventricular vai diminuir. Então, o ventrículo inicialmente começa a se contrair e mandar esse sangue para fora, por isso que o volume vai diminuir, mas a pressão vai aumentar porque o ventrículo está fazendo essa força de vencer a pressão da válvula aórtica, então gera esse desenho e após certo tempo a pressão que o ventrículo faz já não é tanta, porque o sangue está saindo. Então, com a saída de sangue, a pressão intraventricular também vai diminuir. Por isso, dá essa curva descendente. Então, agora está havendo a ejeção, a diminuição da quantia de sangue dentro do ventrículo. Então, diminuição do volume e diminuição da pressão. Então, gera essa curva descendente até chegar ao ponto onde vai iniciar novamente o período de enchimento do ventrículo e novamente a pressão diastólica. Observa-se que, até que o volume do ventrículo não contraído ultrapasse o valor de 150 ml, a pressão diastólica não chega a aumentar muito. Desse modo, até esse volume, o sangue pode fluir facilmente do átrio para o ventrículo. Acima de 150 ml, a pressão diastólica ventricular sobe rapidamente, em parte por causa do tecido fibroso cardíaco, que não se distenderá mais, e em parte porque o pericárdio que envolve o coração está praticamente em seu limite do seu volume. Então, explicou essa parte inicial, onde até aproximadamente 150 a variação de pressão foi muito pouca. Por quê? Porque é esse sangue que está enchendo o ventrículo que estava vazio. Então, a pressão aumenta muito pouco. Depois que essa pressão começa a aumentar mais, que aí já entra esse aspecto que o tecido fibroso cardíaco não vai permitir esse aumento tão grande do volume e o pericárdio também não permite, por isso a pressão vai aumentar nessa curva mais inclinada. Durante a contração ventricular, a pressão sistólica se eleva, mesmo com volumes ventriculares baixos, e atinge o máximo com volumes entre 150 e 170 ml. A partir daí, à medida que o volume aumenta ainda mais, a pressão sistólica na realidade diminui, sob certas condições, como demonstrado pela porção descendente da curva na figura 9.8. Pois, com grandes volumes como esse, os filamentos de actina e miosina das fibras do músculo cardíaco ficam afastados o suficiente para que a força de contração de cada fibra seja menor que a ótima. Então, aqui na curva verde, a gente pode observar isso, que até um certo ponto, aqui os 150 ml, essa pressão sistólica é máxima. Entretanto, com o avanço do volume, essa pressão tende a diminuir, porque quando iniciar, uma vez que o volume for excessivamente alto, quando se inicia o processo de contração, as fibras de actina e miosina não estão devidamente alinhadas. Então, inicialmente a contração não vai ser a contração máxima. Por isso, essa contração máxima se dá em torno de 150 ml, que é quando os filamentos de actina e miosina estão em suas posições ótimas e permite esse aumento da pressão ao se contrair. Então, a contração delas é muito mais efetiva. Vale reparar, de modo especial nessa figura, que a pressão sistólica máxima para o ventrículo esquerdo normal fica entre 250 e 300 mm de mercúrio, mas isso pode variar bastante em função da força cardíaca de cada pessoa e do grau de estímulo pela inervação cardíaca. Para o ventrículo direito normal, a pressão sistólica máxima fica entre 60 e 80 mm de mercúrio. Então, por isso, foi explicado que aqui, apesar de ter dado o exemplo desse máximo entre 250 e 300, pode ter variação de pessoa para pessoa. Essa figura, essas linhas espessas em vermelho, representam um diagrama volume-pressão. E esse diagrama volume-pressão é essa figura que está aumentada aqui. Por isso a gente não vai explicar nesse gráfico, e vai explicar nesse gráfico que é maior e fica mais fácil de entender.
e vai ser falada agora do diagrama volume e pressão durante o ciclo cardíaco, o trabalho cardíaco. As linhas vermelhas na figura 9.9 formam a alça denominada diagrama volume e pressão do ciclo cardíaco para o funcionamento normal do ventrículo esquerdo. Uma versão mais detalhada da alça é mostrada na figura 9.9. Essa alça é dividida em 4 fases. Então, aqui na figura 9.9 é onde a gente vai estudar aquela figura mostrada na figura 9.8, mas aqui em mais detalhes. E ela é composta por 4 alças. Essas alças são esses períodos entre uma bolinha e outra. Então, a gente tem o período de enchimento, que é indicado por essa seta, o período de contração isovolumétrica, o período de ejeção e o relaxamento isovolumétrico. E agora a gente vai estudar cada um deles detalhadamente. Então, a fase 1, a gente tem o período de enchimento. Essa fase do diagrama inicia-se com o volume ventricular de aproximadamente 50 ml e a pressão diastólica de 2 a 3 mm de mercúrio. A quantidade de sangue que permanece no coração, 50 ml, após a sístole anterior, é chamada volume sistólico final. À medida que o sangue venoso flui do átrio esquerdo para o ventrículo, o volume ventricular normalmente sobe para cerca de 120 ml, sendo esse o volume diastólico final, ou seja, um aumento de 70 ml. Portanto, essa primeira fase é representada pela linha I do diagrama volume e pressão do ponto A ao ponto B, com o aumento do volume atingindo 120 ml e a pressão diastólica subindo para cerca de 5 a 7 mm de mercúrio. Então, temos a figura 9.9 com o diagrama de volume e pressão, demonstrando mudanças do volume e pressão intraventricular durante um ciclo cardíaco simples, linha vermelha. A área sombreada representa a rede de trabalho externo, EW, produzida pelo ventrículo esquerdo durante o ciclo cardíaco. Portanto, a gente tem um gráfico com o volume do ventrículo esquerdo e a pressão do ventrículo esquerdo em milímetros de mercúrio. Foi dada então a primeira fase, que é o coração sai. Após a sua ejeção de sangue, ele possui esse volume sistólico final, que é em média 50 ml. Então, sai desses 50 ml, que é esse valor, essa quantia de sangue que ficou após a ejeção que ocorreu, e começa o período de enchimento, que é o período onde o sangue que estavam nos átrios vão descer para os ventrículos. Portanto, o volume ventricular esquerdo aumenta de 50 para cerca de 120, entretanto, a pressão ventricular varia muito pouco, que fala de 5 a 7 mm de mercúrio. Então, esse período de enchimento é caracterizado pelo aumento do volume no ventrículo esquerdo, sem alterar significativamente a pressão. E, quando atinge esses 120 mm de mercúrio, ocorre o fechamento da válvula mitral, então da válvula atrioventricular, e inicia-se a fase 2, que é o período de contração isovolumétrica. Durante a contração isovolumétrica, o volume do ventrículo não se altera, pois todas as válvulas estão fechadas. No entanto, a pressão no interior do ventrículo aumenta até igualar a pressão na aorta, no valor de aproximadamente 80 mm de mercúrio, como indicado pelo ponto C. Vamos então para a fase 2, que é a contração isovolumétrica. Então, o ventrículo se encheu, houve o fechamento da válvula mitral e agora existe a válvula mitral fechada, a válvula aórtica fechada e o sangue dentro do ventrículo esquerdo. E inicia-se essa contração. Então, como está ocorrendo a contração, mas não há alteração de volume, a gente pode ver aqui que o volume de 120 ele permanece o mesmo valor até o final dessa fase 2. Entretanto, como está ocorrendo a contração, a pressão vai se alterar. Então, a pressão aqui aumenta do que era cerca de 5 a 7 mm de mercúrio e vai até cerca de 80 mm de mercúrio, que é o valor onde a pressão ventricular consegue vencer a pressão da aorta e assim inicia-se o próximo período. Então, esse período é caracterizado por essa contração sem que se altere o volume. E ela termina com a abertura da válvula aórtica, quando a pressão ventricular consegue vencer a pressão
aórtica e aí então essa válvula aórtica se abre e começa a fase 3, que é o período de ejeção. Durante a ejeção, a pressão sistólica aumenta ainda mais, uma vez que o ventrículo continua a se contrair. Ao mesmo tempo, o volume do ventrículo diminui, pois a válvula aórtica agora já está aberta e o sangue flui do interior do ventrículo para a aorta. Assim, a linha 3, o período de ejeção, representa as mudanças do volume e da pressão sistólica durante esse período de ejeção. Vemos então que, com a abertura da válvula aórtica, o sangue agora que estava dentro do ventrículo esquerdo vai ser mandado para a aorta. Portanto, o volume ventricular vai diminuir nesse período de ejeção, já que o sangue que está dentro do ventrículo esquerdo está saindo e indo para a aorta. A pressão aumenta um pouco porque o ventrículo esquerdo está se contraindo para poder mandar esse sangue para a aorta. Por isso, essa pressão vai aumentar e o volume vai diminuir. Então, a gente observa aqui essa curva gerada, que é esse período de ejeção. Então, o sangue está saindo do ventrículo esquerdo, indo para a aorta, e o ventrículo esquerdo está se contraindo. Portanto, o volume diminui, porque há sangue saindo, e a pressão aumenta relativamente, porque o ventrículo esquerdo está se contraindo para que o sangue possa sair. E esse período de ejeção termina quando ocorre o fechamento da válvula aórtica. Então, o ventrículo se contrai até vencer a pressão na aorta, o sangue começa a sair, até que chega um ponto onde a pressão gerada no ventrículo já não é suficiente para vencer essa pressão da aorta. E então, o sangue vai tender a se retornar e ocorre o fechamento da válvula aórtica, e com esse fechamento da válvula aórtica, encerra esse período de ejeção e inicia a fase 4, que é período de relaxamento isovolumétrico. Ao final do período de ejeção, ponto D, a válvula aórtica se fecha e a pressão ventricular retorna ao valor da pressão diastólica. A linha 4 demonstra essa diminuição da pressão intraventricular sem que ocorra variação do volume. Assim, o ventrículo retorna ao ponto de partida com cerca de 50 ml de sangue residuais no seu interior, sob pressão arterial de 2 a 3 mm de mercúrio. Vamos então para a nossa última linha, que com o fechamento da válvula aórtica, o ventrículo começa a se relaxar, mas como a válvula aórtica está fechada e a válvula mitral também está fechada, o ventrículo se relaxa sem que ocorra a chegada de sangue. Portanto, o volume vai continuar o mesmo volume residual que ficou ao final do período de ejeção, que é cerca de 50 ml. E como o ventrículo está se relaxando, a pressão do ventrículo vai diminuir. Então, ocorre essa diminuição da pressão sem que se altere o volume. Até que chegue o ponto onde ocorre a abertura da válvula mitral e agora o sangue inicia novamente o período de enchimento com o sangue saindo do átrio indo para o ventrículo, iniciando novamente todo esse processo. O leitor bem familiarizado com os princípios da física reconhecerá que a área delimitada por esse diagrama funcional volume e pressão, área sombreada demarcada como EW, representa a produção efetiva de trabalho externo, Net External Work Output, do ventrículo durante o ciclo de contração. Em estudos experimentais da contração cardíaca, esse diagrama é empregado para calcular a produção de trabalho pelo coração. Então, essa parte em laranja aqui é a área sombreada que representa o trabalho externo cardíaco. Então, o trabalho que o coração precisou realizar para que todas essas fases pudessem ocorrer. Quando o coração bombeia grandes quantidades de sangue, a área do diagrama de trabalho se alarga muito, ou seja, ela se estende muito para a direita, pois o ventrículo se enche com mais sangue durante a diástole, e se eleva mais, pois o ventrículo se contrai com maior pressão e normalmente se prolonga mais para a esquerda, pois o ventrículo se contrai até volume menor, especialmente se o ventrículo for estimulado a maior atividade pelo sistema nervoso simpático.
Então, aqui deu exemplo onde a quantidade de sangue que vai estar dentro do coração é aumentada. Então, esse volume de enchimento vai aumentar essa curva nesse sentido para a direita. A pressão que o ventrículo vai precisar realizar para mandar esse sangue, como é mais sangue, a pressão também vai ser maior, então vai ser mais alto esse gráfico e mais para a direita, né, como já foi explicado. E também para a esquerda, após o período de ejeção, vai ser menos sangue residual. Então aqui deu o exemplo de 50, então vai ser, por exemplo, em alguns casos menor que 50. Já aqui a pressão executada para mandar a maior quantidade de sangue, a pressão também aumentou. Então o volume de sangue residual vai ser menor. Portanto, a área sombreada vai ser maior e, consequentemente, o trabalho externo gerado também vai ser maior. Agora a gente vai para o outro box, que traz a energia química necessária para a contração cardíaca, o uso de oxigênio pelo coração. O miocárdio, assim como os músculos esqueléticos, utiliza energia química para realizar o trabalho de contração. Aproximadamente 70% a 90% dessa energia geralmente deriva do metabolismo oxidativo dos ácidos graxos, com cerca de 10% a 30% vindo de outros nutrientes, especialmente lactato e glicose. Assim, a intensidade ou velocidade de consumo de oxigênio pelo coração é medida excelente da energia química liberada enquanto o coração realiza seu trabalho. As diferentes reações químicas que liberam essa energia serão discutidas no capítulo 67 e 68. Portanto, o meio com que o coração utiliza para obter energia para gerar trabalho é principalmente pelo metabolismo oxidativo, ou seja, o metabolismo que utiliza alguns nutrientes, como aqui principalmente o ácido graxo, mas também citou alguns carboidratos, para gerar a energia. Então, como já foi explicado lá na nossa parte de mitocôndria, vai pegar esses nutrientes, transformá-los em algumas substâncias para entrar no ciclo de Krebs, passar esses resultados do ciclo de Krebs pelos complexos mitocondriais e assim poder gerar ATP para que se possa realizar trabalho na contração cardíaca. Então, ele vai derivar principalmente desse metabolismo oxidativo que necessita de oxigênio para funcionar. Estudos experimentais mostraram que o consumo de oxigênio do coração e o gasto de energia química durante a contração estão diretamente relacionados à área sombreada total na figura 9.8. Essa porção sombreada consiste no trabalho externo, EW, como explicado antes, e uma porção adicional chamada energia potencial, rotulada de PE. A energia potencial representa o trabalho adicional que poderia ser realizado pela contração do ventrículo se o ventrículo devesse esvaziar completamente todo o sangue na sua câmara a cada contração. O consumo de oxigênio também tem sido demonstrado ser quase proporcional à tensão que ocorre no músculo cardíaco durante a contração, multiplicada pela duração de tempo que a contração persiste, chamada índice tensão-tempo. Pela tensão ser alta quando a pressão sistólica é alta, correspondentemente, mais oxigênio é usado. Igualmente, quantidade maior de energia química é gasta mesmo na pressão sistólica normal quando o ventrículo direito é anormalmente dilatado por conta da tensão do músculo cardíaco. Durante a contração, é proporcional à pressão vezes o diâmetro do ventrículo. Isso se torna especialmente importante na insuficiência cardíaca, quando o ventrículo cardíaco está dilatado e, paradoxalmente, a quantidade de energia química requerida para determinada quantidade de rendimento de trabalho é maior, embora o coração esteja em insuficiência. Portanto, aqui na figura 9.8, retornando, falou dessa relação que é o EW, que é o trabalho externo efetivo do coração, e o PE, que é a energia potencial, que seria esse PE
é o representante se o coração conseguisse bombear todo o sangue que ele possui. Entretanto, existe essa quantia residual, que é cerca de 50 ml, que foi trago, que com isso, esse PE não vai ser representante do trabalho externo efetivo, já que o trabalho externo efetivo vai gerar esse gráfico de trabalho que a gente estudou nesse diagrama de volume e pressão da figura 9.9. E assim a gente encerra mais um capítulo do livro do Guyton. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, opinião ou crítica pode ser feita aqui nos comentários ou no nosso Instagram. E vai ter mais vídeos dos capítulos do Guyton. E no mais, eu só tenho a agradecer por ter assistido até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.